Oi pessoal, tudo bem? Como que vocês estão? Eu sou Rosa, decoradora. Hoje eu trago um tema que é esse universo masculino. Eu trago ideias aqui para inspirar vocês a fazerem a decoração da casa de vocês de uma maneira mais diferente, menos cópia e mais criatividade. E trazendo uns temas mais profundos para a gente poder questionar, para que vocês resgatem essa criatividade que vocês têm e segurança, porque nós estamos muito inseguro porque a gente fica dependente de internet, né? E aí a gente acaba não criando, não despertando o que a gente tem de potencial dentro de nós. Então, esse tema me chama muita atenção, primeiro porque eu sou bem fã de decoração mais masculina. Apesar de que eu bem eclética, eu gosto desde o delicado ao tema mais masculino, né? Mas quero trazer aqui de uma maneira diferente esse tema. Eu acredito que dentro da gente, a gente tem uma porção. Todos nós temos uma porção de feminino e uma porção de masculino. A gente busca o equilíbrio dessas porções. Independe se você é homem ou se você é mulher, dentro de nós a busca é tentar equilibrar essas duas forças. Embora cada um a gente sabe identificar se a gente é mais um ou outro, independente do gênero. Então vocês vão ver aqui que essa abordagem não é para homem decorar, pode ser, mas é para todos, é para a gente entender qual é esse universo masculino que traz dentro da gente, que muitas vezes, como mulher, a gente traz essa porção. E também os homens também traz a porção feminina. Inclusive eu vou deixar no card não. Inclusive eu vou deixar aqui na descrição uma música que eu considero fantástica, eu sou muito fã e que fala disso que eu estou falando aqui agora. A princípio, quando eu comecei a gravar essa aula, eu procurando fotos para a gente poder avaliar essas fotos, que é o que o canal propõe, né? As fotos, aí a gente vai analisando os ambientes para a gente entender como que a decoração pode funcionar e vocês adaptarem ao jeito de vocês, para vocês fazerem do jeito de vocês. E quando eu comecei a procurar por essas fotos, eu não queria fotos que fosse com cara de que fosse um profissional de decoração que tenha feito. Porque eu queria também abordar lá do início, trazer a história desse universo, desde uma coisa mais antiga, do mais original possível, para a gente entender esse universo, né? Porque eu acho que para discutir sobre isso é legal, porque hoje em dia a gente tem falado tanto do feminino, né? Do empoderamento feminino, que eu vejo necessidade da gente também discutir o masculino por conta dessa busca de equilíbrio. Então eu acho que mesmo na decoração a gente pode buscar falar desses temas na arte, na decoração, que eu acho uma arte. Então é isso. Eu quero explorar um pouco mais dessa originalidade desse universo que traz dentro dessa porção masculina, que não existe só no homem, existe na gente também, nas mulheres, e que temos muito que aprender. Eles têm que aprender com mulheres e nós temos que aprender com eles. É muita coisa legal, que é isso que traz nosso equilíbrio. Então, quando a gente explora esse universo, essas ideias, a gente começa a entender as nossas diferenças, porque temos diferenças reais, né? E nem por isso a gente tem que excluir. Eu acho que a integração dessas duas forças é que traz a gente a potencialidade
de um ser humano. O diferencial está aí, nesses dois polos, que a gente consegue ver o positivo das duas porções que nos beneficia, né? Eu selecionei essas ideias aí que a gente considera nesse setor masculino por ter uma rusticidade, um processo um pouco mais, vamos dizer, brutal de criar e tão interessante. Eu queria trazer um pouco da história, porque a gente costuma dizer que tudo que é ambiente masculino é um ambiente mais escuro, preto, né, frio, um ambiente um pouco mais sombrio. Geralmente são mais retos, uma intensidade até mais para o lado forte da estética, o contrário do delicado, digamos assim, para ficar mais fácil de entender. Então, na história, a cultura que nós temos é que a casa é muitas vezes feita pela mulher, decorada pela mulher, né? E às vezes o homem se sente, quando se vê mais solitário num espaço, aí ele teve que fazer o seu ambiente, né? Digamos que meio que forçado. Isso eu estou falando mais numa história antiga. Então a gente tem a ideia de que com o que eles têm, eles fazem o ambiente deles, do jeito que tem. Então o ambiente ele é formado de forma mais instintiva, porque ele não traz a cultura de muita arrumação, de muitos cuidados que a mulher culturalmente já traz desde antigamente. O que acontece? Isso traz um ambiente muito mais racional, né? Mais simples, é mais direto ao ponto, é uma coisa assim, é para ser usado e acabou, não é para ficar bonito. Então traz essa ideia de uma coisa mais brutal, por isso que o ambiente mais frio é considerado mais masculino, né? Vem dessa história, vem das histórias do Vikings, dessa força brutal, da sobrevivência. Então tudo isso traz para dentro de casa como estilo esse tema masculino, né? Então, agora isso traz um lado muito interessante para nós, mulheres, que a gente aperfeiçoa demais, mas a gente preocupa demais e às vezes não tem muito equilíbrio nessa dosagem de função e estética. Como a gente pode perceber que o mundo ficou muito externalizado, então a gente fica preocupado muito com o que o outro pensa, do que o outro vai achar, e muitas vezes o homem não tem tanto isso. Então o ambiente do masculino, ele traz essa racionalidade, e eu acho isso muito interessante para que a gente possa absorver esse aprendizado, né? E aí, por isso, como consequência, traz também mais autenticidade. Os ambientes são mais autênticos, são mais eles próprios, entendeu? Eles não têm essa preocupação que muitas vezes a mulher tem, né? Desses cuidados, desse exagerado, do que o outro vai pensar. Isso é coisa mais da mulher, tem exceções. Mas para entender essa história, o histórico, para a gente ver o quanto que é legal a gente explorar essas ideias por conta desse questionamento que eu sempre gosto de trazer aqui. E eu acho que vem daí o interessante dos ambientes masculinos. Por isso são autênticos, muitas vezes são até engraçados, né? Traz uma pitada assim, até de sarcasmo, um pouco de crítica. Ele permeia todas essas coisas que eu acho muito interessante. Nada mais justo do que trazer o estilo industrial. Veio com essa temática de espaços que era para a indústria. No final da Revolução Industrial,
quando as indústrias começam a fechar e sobrar esses espaços, se adaptam para os espaços residenciais, e os lofts começam a crescer e o estilo industrial começa a ir. O espaço industrial começa a ser usado para moradia. Então, toda essa referência, essa história que traz a bagagem, né, e que a gente implementa nas nossas casas, muito desse estilo, e que é dito masculino. Então, trago aqui os exemplos desses uso de canos aparentes, né? Tanto na parede, como mostra aqui o exemplo à esquerda. Embaixo, os canos foram feitos para uma iluminação no teto. Aqui no meio é só exemplificar o estilo antigo do industrial, né? Que aqui está bem retratando esse espaço bem original mesmo. Aqui logo depois, essa porta de metal foi muito forte na decoração dos estilos de loft, e em cima essa iluminação que é a própria, o bulbo da lâmpada, né, que é muito da época industrial e que traz esse estilo para os dias de hoje. Entrando mais no tema de hobby, e eu quero deixar aqui no card um outro vídeo que eu fiz só sobre isso, decorar a sua casa com motivos do seu hobby, para que você possa estimular a sua vida tendo dentro de casa o que você mais gosta de fazer. Eu vou botar aqui no card para vocês dar uma olhada, caso vocês interessem. Mas aqui traz essa referência que o homem que fez isso, de trazer muito as referências do que ele gostava para dentro da casa, da sua moradia. Então, super-heróis, quadrinhos, cartas, todo tipo de tema. E eu descobri essa foto aqui que eu achei fantástica, essa aqui embaixo, que mostra um carregador parecendo de armas, né, na época de guerra, fazendo um aparador, isso aqui. Então, isso tudo traz essa bagagem masculina, e que é tão interessante, porque como a casa da gente conta história, e não adianta, gente, a gente tentar fazer uma casa completamente assim, novinha, buscada assim, como que eu falo, como vitrine, casa vitrine. Achou bonito um móvel da loja, compra e coloca. Isso não é problema. Eu quero só colocar aqui, não deixar de contar a sua história, que seja em detalhes, porque é isso que faz a casa ter alma, entende? A casa ficar gostosa de se ficar, curtir dentro dela, inclusive das pessoas visitarem e ver algo especial nelas, entende? Buscar dentro de você, da história de vocês, ou de onde você veio, para retratar a história na decoração, contando isso nas paredes, nos móveis, em qualquer lugar, porque é isso que faz o diferencial da casa, é que personaliza. E acredito que o homem traz mais isso, por ser mais simples, ele é mais direto, e isso faz com que a decoração seja mais direta ao ponto, a decoração fique mais assim, ela passe uma mensagem a mais. Não que a mulher não tenha, tá? Eu falo mais desse histórico, do que vem como uma raiz mesmo, né? Essa forma feminina que nós temos de decorar, ela é tão cuidadora, ela é tão preocupada, ela é tão assim de acolher não só a nós mesmos, mas o outro, que às vezes esquece de você mesmo, pensa muito mais no outro do que nele. E às vezes o homem, por ser mais racional, ele traz isso com mais eficiência,
E isso é que faz a casa ficar realmente personalizada. É uma verdade, é uma transparência de quem é você. Porque casa é reflexo de quem é você. Bom, e aqui eu trago uma versão mais atualizada, né? Porque eu peguei muito o lado rústico, né? Bem original. Então, porque eu trago lá de trás de forças mais brutais, de força mais instintiva, veio aperfeiçoando até os dias atuais com grandes criatividades, com grandes posicionamentos diferenciais na decoração, e tem uma tendência, uma pegada mais masculina, tem uma intenção aí do estilo permear para o lado mais masculino, ver a originalidade, ver o quanto que isso traz uma personalidade muito mais forte, fica mais direto ao ponto, é como se passasse uma mensagem mais rápida desse estilo. Desde esse ambiente da esquerda, que tem esse game, um estilo um pouco mais de jogos, né? Que tem esse quebra-cabeça, que tem essa tonalidade laranja. A temática, ela é direta para uma decoração simples, porém muito criativa. Embaixo nós temos esse jockey aí com o neon, então é um ambiente também bem criativo, um ambiente de trabalho, mas eu não separo, porque esse ambiente tranquilamente podia estar dentro de uma casa. De todo jeito é uma pegada masculina, de todo jeito tem um estilo masculino aí, um traço. E o do meio, a simbologia traz, né, placas, coisa da sinalização de rua, isso tudo traz, o símbolo é um significado, o símbolo ele traz mensagens, e apesar de todo o estilo frio, ele tem as pegadas coloridas. É nisso que eu trago, desde o que eu comentei lá atrás, de uma coisa mais instintiva, mais brutal, para esse aperfeiçoamento nos dias de hoje, que traz essa dosagem, que é o que fica bacana nos ambientes decorados. Eles são muito bem elaborados e traz uma sensibilidade também, o que é muito legal. É quando a gente vê que da frieza ele tem essas pitadas de sensibilidade nos ambientes. E é essa a dosagem que a gente busca. Esse último, que é de um estilo bem industrial, que traz essas cadeiras, cada uma de um tipo, que ele é um masculino maduro, porque o que eu falei das porções que há dentro de nós, em equilíbrio, é quando essa pessoa ela encontra realmente a maturidade. Assim eu vejo. Então, se vocês quiserem comentar aqui, fiquem à vontade, porque eu acho que o canal serve para isso, para a gente debater as ideias. Então, é quando essas porções estão equilibradas é que eu acho que a pessoa realmente chega numa maturidade de vida, né? Então, esse último ambiente eu acho fantástico quando eu vejo essa mescla, né? A frieza, a racionalidade que tem a pegada do industrial, do masculino, mas não deixa de ter o colorido da arte, né, nesses ambientes. Sem querer, a gente vai comentando lá atrás, porque eu falo dessas pitadas de arte, e arte é uma forma mais sensível de trazer ao ambiente cores, e os temas masculinos têm trazido muito fortemente isso, às vezes até mais do que o tema feminino, porque eu acho que o homem também vem se transformando, e o homem vem se transformando numa força dessa sensibilidade, e que não tem jeito de você deixar a arte de lado quando se trata de sensibilidade. Nesses exemplos que eu trago aqui nessa tela, a gente
vê vários tipos, né? Você vê nos contrastes de cores fazendo uma personalização muito forte dentro de casa, ou ícones da arte como figuras, ou uma pitada meio cômica ou meio sarcástica para fazer críticas, né? A casa é um veículo também. A decoração, ela tem essa forma de passar a mensagem, e por que não passar uma mensagem mais crítica, né? De seja política ou social, de qualquer forma, é uma maneira de se expressar. Então esse exemplo que é preto e trazem coisas coloridas, tem uma pegada masculina, mas traz toda essa questão da arte envolvida numa casa. O quadro do Beatles, que é como se fosse um hobby da música, mas muita cor, de uma forma de comunicação menos fria. É isso que está acontecendo como uma tendência da decoração. É uma comunicação à casa de uma forma menos fria. Você continua tendo o estilo masculino por conta dessas características, né, que eu trouxe aqui, mas muito mais equilibrada, muito menos rústica e mais sensível. E não deixa de ser do estilo masculino, só por causa disso. Então esse equilíbrio é a grande busca, né? Essa harmonização. Quando eu trago esse ambiente de exemplo aqui, preto e branco, esse móvel pichado, esse móvel todo escrito, grafitado, ele é uma pegada masculina. Eu não quero polemizar querendo separar as coisas como história, né? Graças a Deus que a mulher permeia nos estilos masculinos e o homem permeia nesse estilo feminino, que eu quero trazer como mensagem. Os dois se integrando. Então, ele tem a pegada masculina, mas traz a delicadeza do móvel, a delicadeza dos arranjos de planta sobre o móvel, essa harmonização que eu quero falar. Aqui em cima, à direita, todo um ambiente básico, preto e cinza, mas que traz belíssimas telas de arte na parede, que faz todo colorido e que já finaliza o ambiente. Finaliza no sentido de harmonizar, equilibrar, trazendo a integração dos dois, divino masculino e divino feminino, integrados. Isso é questão do ser moderno. E para finalizar, não seria diferente a figura feminina ambientado no espaço masculino para trazer exatamente isso que eu quero abordar, a integração das duas forças, masculina e feminina, num só espaço. Porque você pode trazer todos os dois extremos, esse equilíbrio, o que faz o seu ambiente mais interessante. É como se trouxesse uma mensagem, um mundo moderno para a atualidade, para dizer que somos um só, né? Para trazer para esse mundo que anda tão dividido, que as duas forças é que se faz forte. São as duas forças masculinas e femininas é que traz a maturidade de um mundo moderno. Não como gênero, mas como força, como um aprendizado para a gente poder entender que a história é interna, não é do gênero, mas é uma história de forças extremas que você tem dentro de você. Você tem uma força masculina e uma força feminina que precisa ser equilibrado, precisa ser harmonizado para chegar a uma maturidade. E tomara que isso seja passado para a sua casa, para as paredes, para os móveis. Como a casa é reflexo de nós mesmos, que a casa seja madura quanto nós. A casa sendo uma forma de expressão de quem você é.
Então você traz dentro da sua casa uma forma de mensagem. Então tomara que essas mensagens sejam mensagens de paz, de harmonia entre essas duas forças, masculina e feminina, a aceitação dessas duas forças dentro de vocês sejam trabalhadas, sejam questionadas. Como a gente fala que paz se começa dentro de você mesmo e não fora, que essas forças sejam equilibradas e assim nós vamos ter paz, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E se vocês gostarem do vídeo, dê um like, se inscreva no canal para ajudar e a gente se vê no próximo vídeo, ok? Um beijo, fiquem com Deus.